Fala rapaziada, beleza? Eu de volta aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje com dois mousepads que me agradaram muito, que sinceramente eu não entendo muito bem por que esses mousepads não são muito falados, não tem muito hype em cima nem nada, porque são dois mousepads muito bons, que inclusive a gente encontra eles no Brasil, vou deixar o link na descrição, mas vamos aqui falar sobre eles. Rapaziada, uma palavrinha aqui do nosso patrocinador do canal, que é a GVG Mall, a sua chance aí de sair da pirataria com menos de R$100 e ter um Windows 100% original. A GVG Mall tá há mais de 10 anos no mercado fazendo a boa pra gente, ela vende chaves originais tanto de Windows quanto do pacote Office, são chaves 100% genuínas, permanentes e o processo de ativação é muito simples e eu vou explicar aqui em poucos segundos pra vocês. É só você ir no site da GVG Mall pelo link da descrição, clica no botão comprar e não esquece de aplicar o cupom para ganhar aquele descontão maroto. Depois você vai receber sua chave por e-mail ou, se você preferir, pode abrir o menu e clicar em meus pedidos, e depois disso é só você copiar ela, digitar no seu menu iniciar, ver se o Windows está ativado, colocar a chave, ativar e pronto. Com isso você tem um Windows original ativado, sem rodar nenhum crack, sem rodar nenhum ativador, ou seja, nenhum risco de ter algum vírus no seu computador ou até mesmo ser hackeado, com o Windows rodando 100% lisinho. Então é isso aí, chave original é na GVG Mall. Então a gente tem aqui o ES1 e o ES2 da Pulsar. São mousepads que são enviados naquela caixa flat, né? Falando brevemente aqui sobre o unboxing. Ele tem até uma proteção para a base, para não estragar ela. A base desses mousepads tem esse aspecto brilhante, tá? Que literalmente gruda na mesa e gruda bastante. Ela acaba sendo bem grudenta. A gente até sente aquele barulhinho de que tá grudando. O nome que eles dão para ela, se eu não me engano, é de Alpha Cell e é muitíssimo semelhante às bases dos mousepads da Artisan. As bordas também seguem a tendência de um mousepad da Artisan, tá? São bem finas, são bem niveladas na altura do mousepad, com uma costura bem sutil, mas o Artisan a gente consegue ver que ele tem um pouco mais de capricho, não que isso seja um ponto determinante na escolha do mousepad, mas vale ressaltar que o Artisan tem sim uma qualidade de borda um pouco superior. E quanto à superfície, a gente tem dois modelos de mousepad, um é mid e o outro é control. Esse menorzinho aqui é o ES1 e ele é mais voltado para mid. Ele tem aquele aspecto de mousepad híbrido, né, que é um pouquinho abrasivo, tá? Não é muito aquele aspecto de lixa, não é abrasivo assim a ponto de gerar incômodo no pulso. Não tem aquele aspecto de lixa como o Artisan Rien, como um Aqua Control 2, entre outros mousepads desse estilo, tá? Mas ele é um pouquinho mais áspero, sim, ele tem uma pegada um pouco mais naquele estilo híbrido. E me lembrou muito o Razer Strider. Por incrível que pareça, me lembrou o Razer Strider, que era um mousepad que eu tinha gostado muito, mas eu achei que ele é um pouquinho menos poroso que o Razer Strider e um pouquinho mais lento também. Então, ele definitivamente é um pad mid, tá? Não acho que ele seja assim speed. Ele tem um glide assim até que suave, tá? Não passa aquele barulho de mousepad que é mais um aspecto de lixa, tá? Eu acho que tem um glide até que silencioso. Vai ser bom e até que fácil fazer microajuste nele. Ele não oferece assim tanta resistência no movimento inicial do mouse. O stopping power dele é mediano, tá? Ele não tem tanto stopping power assim quanto o mousepad control, mas também não é ruim, tá? Eu acho que a característica mid se aplica a tudo, tá? Ele é meio termo em velocidade, é meio termo para stopping power. Para tracking eu achei que ele é bom, tá? Até porque, como eu falei, não é muito abrasivo, então ficar arrastando o pulso sobre ele não gera resistência na movimentação, então eu achei que é um bom pad para fazer tracking. Então é um pad assim bem meio termo em praticamente tudo, tá? Só para tracking que eu considero ele como bom, não sendo tão mediano assim. E agora, do ES2 é o seguinte, tá? Esse daqui é o que mais me agradou, tá? Não porque o outro seja ruim, é porque eu particularmente gosto de algo um pouco mais control. E é um control assim que não é mud, não é aquele pad lamacento quanto os mais controls que a gente tem no mercado. Eu acho que tá um pouquinho mais rápido do que essa categoria de mud. Não é muito difícil também iniciar o movimento nele, tá? É um pouco pior do que o outro, mas é fácil aqui fazer um microajuste nesse mousepad, não é difícil. Também tem um bom stopping power, tá? Melhor que o outro, inclusive, né? Por ser um pouco mais lento, ele tem um bom stopping power. Não notei, assim, diferença no X e no Y, tá? Pra mim é igual, nos dois, no outro também achei que tá bem igual. Parece ser um pouquinho mais lento, tá? Assim, mas pouquíssima coisa mais lenta aqui do que na vertical do que na horizontal, tá? Mas é bem pouquinho, talvez seja apenas impressão também. E basicamente a gente tem aqui um pad que é control com aquele aspecto assim bem suave, sabe? Bem suave, que tipo não é nada abrasivo na pele,
é quase assim aveludado, sabe? É bem confortável, bem tranquilo de fazer a movimentação. Embora não seja abrasivo, ele acaba segurando um pouquinho mais a movimentação do pulso, tá? Dando um pouco mais de controle na movimentação. Então, assim, é um control que eu acho que agrada bastante. Me agradou bastante, me agradou mais do que o outro. Embora eu gostei também do outro, mas esse aqui eu acabei gostando um pouquinho mais. Vale dizer que são pads que tem uma edição especial dele, desde o Aim Trainer como o do Bruce Lee. Tanto o ES1 quanto o ES2, tá? Essas daqui são as versões padrões, que é toda preta, tá? Mas tem a versão do Bruce Lee, que é lindona. E são dois pads que eu particularmente gostei bastante, tá? E é um pad que, com esse aspecto mais suave, mais, digamos, quase aveludado que eu citei, é uma característica que eu sei que agrada muita gente que curte pad control. Tem muita gente que curte esse aspecto, assim, bem macio, bem suave de um mousepad. Então, para quem curte esse aspecto e curte o mousepad control, é uma opção bem viável para se comprar. Do outro, ele tem aquela pegada mais híbrida, mas ele não é muito rápido quanto outros pads híbridos e não é tão poroso também, né? Ele não tem tanto aquele aspecto de lixa. Ele tem ali, ele é um pouquinho abrasivo, assim, numa escala de 0 a 5 é 1, mas para quem quer fazer mais movimento contínuo, quanto menos abrasivo for, eu acho que acaba sendo melhor. Então, eu acho que esses dois mousepads são duas opções interessantíssimas. E bom, pessoal, nada melhor do que a gente comparar aqui com outros mousepads, digamos que da mesma categoria, como o Ninjutsu NPC, o Lanzu Energon, o Endgame e o LGG Saturn, para a gente ter uma ideia de como que esse mousepad aqui é em relação aos demais. Pois bem, eu vou começar aqui com o Ninjutsu NPC, tá? Que é um mousepad que a gente encontra no AliExpress, tem uma ótima relação de custo-benefício para quem quer um mousepad control. Então, comparando aqui com o Ninjutsu, a gente sente que definitivamente o Ninjutsu NPC é um pouco mais lento, tá? Eu não vou dizer que é muito mais lento, mas ele é um pouco mais lento sim. Ele vai ser um pouco mais difícil de fazer o microajuste, ele agarra um pouco mais. A textura muda um pouco também, aqui a gente tem um pad mais liso. E aqui o mousepad a gente sente mais o tecido e consequentemente agarra mais também no pulso, tá? Aqui ele desliza um pouco mais facilmente sobre a pele e aqui agarra mais o pulso. Agora o LGG Saturn, ele tem uma pegada mais control também, mas ele acaba sendo um pouco mais rápido do que o NPC, mas ainda assim o ES2 aqui é um tiquinho mais rápido do que o LGG Saturn, tá? Acaba sendo um pouco mais rápido. Tem a mesma característica de tecido, tá? A gente sente bem mais o tecido desse mousepad aqui, e aqui ele acaba não agarrando tanto na pele, acaba sendo mais liso também. O Saturn é um pouco mais fácil de fazer microajuste do que o NPC, mas ainda assim o ES2 aqui ele agarra bem menos no começo do movimento. Então dá para sentir que existe uma boa diferença de velocidade aqui, o Saturn sendo mais control. E agora um dos pads controls assim que mais me agradou nesses últimos tempos, que é o Endgame, que é muitíssimo parecido com o NPC, então a diferença dos dois aqui vai ser basicamente a mesma diferença do NPC, considerando que o Endgame ele acaba sendo um pouquinho mais rápido do que o NPC, tá? E sendo uma textura assim um pouquinho mais agradável ao toque também. Então é a mesma característica. Aquele tecido que a gente sente mais no pulso, né? Sente raspando no pulso, aqui bem mais liso. Para iniciar o movimento acaba agarrando mais e tem bastante stopping power. Então ele acaba sendo basicamente a mesma diferença que tem entre o NPC e o ES2, considerando que ele é só um pouquinho mais rápido do que o Ninjutsu NPC. Em questões de qualidade, todos os pads que eu estou comparando aqui são praticamente iguais, tá? E provavelmente vocês perceberam, né, que as bordas aqui do Pulsar é bem fina mesmo, até mais fina que esses outros mousepads que eu estou colocando aqui na mesa. E por último, o mais parecido em questões de velocidade, o Lanzu Energon, tá? Que ele vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais fácil de iniciar o movimento, consequentemente um pouco menos de stopping power também, então levemente mais lento aqui o ES2, as bordas são mais finas aqui no ES, a base aqui é como se fosse uma base do Zao EGSR, e aqui a gente tem essa base brilhante, né, que literalmente gruda na mesa. E o aspecto da textura dos mousepads são até que parecidos, ambos são meio que lisos, tá? Mas é um tecido bem diferente, tá? Aqui a gente tem lycra com algum outro tecido que eu não me lembro de cabeça. E aqui seria um pad de poliéster que, como eu disse, embora as duas passem essa sensação de ser lisa, a textura e o feeling acaba mudando bastante também porque são materiais diferentes.
E bom, guys, aqui é o seguinte, tá? Um ótimo mousepad, como eu falei pra vocês, eu gostei muito da qualidade de ambos os mousepads. Não tem como classificar ele sendo melhor ou pior que outros mousepads, eu acho que vai muito da característica, tá? Se você procura algo com uma característica assim bem lisa e que não seja tão lento quanto esses outros mousepads que eu citei, aí sim se torna uma opção assim bem interessante. Eu particularmente gostei bastante desse mousepad aqui para jogar CS, para jogar Valorant, que são os meus jogos principais, mas ele se encaixa bem para COD, para Warzone também, porque não é ruim fazer tracking nele, mas vale dizer que é um pad mais voltado para control, então definitivamente é para quem gosta de mousepad control, mas que não seja muito ruim para fazer movimentação contínua, né, que é muito estilo desse tipo de jogo, né, de Warzone e tal, que você fica arrastando muito o pulso e acaba que, digamos que é um pouco mais confortável usar um pad assim que não raspa tanto no pulso, né, para esse estilo de jogo. Mas como eu falei, tá? Não tem certo, não tem errado. A minha ideia do review aqui é trazer como é que ele se comporta, como é que é a característica dele e como é que ele é perto dos outros mousepads, né? Pra te ajudar na sua decisão, tá? Então são pads muito bons que eu sinceramente não sei porque a comunidade não é muito hypada neles. Inclusive eu acho que ele acaba sendo um pouco mais agradável que algumas outras opções que são bem mais hypadas, né? Mas eu acho que é isso aí, tá, guys? Vou deixar outras opções de mousepads pra vocês assistirem aí, coisas que são um pouco mais parecidas nesse estilo aqui. Se ficou alguma dúvida também pode perguntar nos comentários que eu respondo assim que possível. Deixa o like e até o próximo review.